Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35 a 38 nesse instante, e depois nós vamos ler ainda versículos 39 a 41, diz assim a palavra do Senhor aqui, 4, 35 e diante. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. Despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece-te. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Até aqui a palavra do Senhor. Irmãos, esse é um texto de relato. É a parte jornalística do evangelista. Embora todo o trabalho do evangelista é narrar acontecimentos a partir da sua ótica. Ele está dando testemunho, seja ocular, ou de ouvido, ou de informações que ele coletou acerca de algo. Nesse caso, de boas novas. Por isso a palavra evangelho na palavra evangelista. O que ele está falando é uma grande notícia. Mas é um relato. E este relato aqui, do Marcos é o cara mais sucinto dos evangelhos sinóticos. Marcos talvez seja o redator mais enxuto. Boa parte do que ele escutou do Pedro. E aqui ele está relatando agora alguns detalhes. E é curioso, quando nós vamos ver sobre a redação jornalística, que alguns fatos, claro, são ali os que se despontam para criar-se a redação, ou a matéria, o comunicado, o que é importante a ser dito sobre aquele evento. E então a gente tem ali uma redação pensada, com uma curadoria dos fatos. Algumas coisas não são importantes para a notícia. Houve um acidente na esquina, não importa a roupa da pessoa, não importa de repente se tinha flores nas árvores ali onde o carro bateu no muro ao lado. Algumas informações, embora verdadeiras, não importam para a notícia. O comunicado é que houve uma infração de trânsito e com essa infração houve um acidente. Nesse caso, talvez seja importante sabermos se teve feridos, óbito. Isso é o que é importante no acidente. Onde que foi, exatamente. Algumas informações, embora verdadeiras, repito, talvez não são importantes para o fato. Mas, curiosamente, nos evangelhos, algumas informações parecem não ser relevantes para o comunicado, e mesmo assim elas estão aqui. A explicação que nós temos para detalhes assim, talvez questionáveis do ponto de vista jornalístico, que estão aqui presentes na matéria, entre aspas, que não contribuem necessariamente para o objetivo daquele texto, seja talvez um dos grandes fatos ou detalhes que nos mostram a veracidade desse relato. Marcos não é um jornalista formado. Ele não tem uma perícia jornalística. Ele está contando o que ouviu, o que soube, o que viveu. E nisso ele vai dizer coisas como dormia sobre um travesseiro. Que importância, que raios de importância tem um travesseiro nesse relato? Nenhum. Não importa se era no travesseiro, se era em cima de uma trouxa, se era na madeira do barco, não importa. Importa? Não tem importância nenhuma. E a gente vai vendo alguns detalhes assim nos textos que são curiosos. Está aqui o relato, como talvez ele recebeu, como experimentou. E assim, em tantas outras passagens, você vai ver que como recebeu foi dado. Agora, isso não quer dizer que a Bíblia não é cuidadosamente pensada. Ela é pelo Espírito Santo. Ela é toda, como a própria palavra diz, inspirada e útil para o ensino, a repreensão, a condução. O Espírito Santo está conduzindo tudo aqui. E detalhes como esse que parece que não contribuem, como, por exemplo, o travesseiro. Está aqui talvez nos dando como que é de fato testemunho de pessoas, relatos de pessoas, que estavam ali
experimentando o terror da morte iminente com Deus sobre um travesseiro. Esse é o contraste dessa cena. A possibilidade de morte. Não era um dia difícil de navegar, era medo de morrer, era o que eles estavam experimentando aqui. E Jesus dormindo sobre um travesseiro, na polpa do barco. É outro detalhe que parece não ter importância, nos informar que foi na polpa do barco. No fundo. Lembra um cântico que a gente costuma cantar aqui, um hino chamado Sossegai? É o hino de número 254. Também está presente na harpa cristã, que é um cancioneiro aí de outras denominações evangélicas. Mas está também no Inário Novo Cântico. Deixa eu lembrar com os... Oi? Cantou aqui, esse aqui. Joia, exatamente esse. Olha só. Mestre, o mar se revolta, e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos? Podes assim dormir, se a cada momento nos vemos já prestes a submergir? As ondas atendem ao seu mandar, sossegai. Veja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar. Sossegai. Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir. Na dor que perturba minha alma, te imploro, vem me acudir. De ondas do mal que me encobrem, quem me virá a valer? Não tardes, bom mestre, estou quase a perecer. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar, meu coração goza a calma que não poderá findar. Firme ao teu lado, ó mestre, dono da terra e céu, eu hei de chegar bem seguro ao porto, destino meu. Amém. A canção linda, certamente baseada nesse relato de viagem, nesse diário de bordo da pequena embarcação dos discípulos, que está prestes a se despedaçar. Mas diante desse relato, algumas perguntas podem nos vir à mente, antes de a gente entrar na mente dos discípulos apavorados aqui, amedrontados. Pode coisas tão graves e difíceis, a ponto de estarmos à beira da morte, numa viagem, acontecer com gente crente que teme ao Senhor Jesus? Talvez isso aqui fique romântico demais para nós, que não temos uma experiência cotidiana com o mar, com os perigos do mar. Muito mais recorrentemente mortal é o trânsito, que eu acabei de mencionar para os irmãos. O trânsito, sim, brasileiro e também mundial, mas o nosso trânsito é perigosíssimo. Os números nos dão pavor. Se nós seguimos algumas páginas aí das redes sociais que nos dão notícias do estado e da cidade, queridos irmãos, é todo dia e várias vezes ao dia informações de mortes, de acidentes, de coisas que acontecem trágicas no trânsito, coisas simples, banais, mas que levam a óbito, como por exemplo, um rapaz, inclusive querido da igreja, conhecido da igreja, ali conhecido da primeira igreja de Goiânia, entrando no prédio, um carro entra dentro da porta do prédio que morava. O carro não o mata, mas uma barra de esteio ali cai na sua cabeça e o fere letalmente. Coisas do tipo nos assombram, nos mostram que somos frágeis e suscetíveis à morte o tempo todo, a ferimentos graves, para falar de acidente. Estamos atravessando um momento tão grave, mundialmente falando, sobre enfermidades, sobre doenças respiratórias, que nos deixou
depressivos, respirando mal, com sequelas. O lado do pulmão desse pastor aqui não funciona muito bem não, irmãos. Até hoje tem uma pontada aqui, ó, não estica o braço. Respiração, então, eu fiz aquele exame da esteira, o ergométrico, é isso? Fiz ele. Eu não vou falar, eu falo, depois vocês ficam no meu pé. Vou falar, não vou. Deu lá, ó, aptidão cardiorrespiratória, fraca. Eu saí e falei para ela, mas fraca é você, médica. Você me respeita aqui. Saiu ofendido lá, estou brincando, falei nada disso não. Só saiu ofendido, fraco. Mas é mesmo, estou mesmo. Não consigo subir uma escada direito, que fica ofegante. E ainda invento de correr, de caminhar, de subir morro, né? Gente, a gente é suscetível ao ar que respiramos. Nós somos frágeis e o mundo parece ameaçador. Enfermidades chegam no currículo da nossa família, chegam por herança, chegam por razões múltiplas. E a pergunta fica cada vez mais importante ser feita: pode coisas terríveis acontecer àqueles que amam a Jesus? Ou Jesus é o nosso guarda, que blinda e não deixa que o mal bate a porta, não deixa que a enfermidade chegue, não deixa que a morte chegue? É importante ou não é importante fazer essa pergunta? Porque às vezes a gente confunde as bolas e crê em algo que a Bíblia nunca disse. É por entrar nessas confusões, e não só o rebanho do Senhor entra nessa confusão, mas também aqueles que ainda fazendo parte do rebanho do Senhor, mas se preparam para conduzir o rebanho do Senhor, os líderes, os mestres, os pastores ou ditos pastores, entram profundamente nessa dúvida e nessa pergunta e não conseguem sair dela. Eu estou com um livro aqui em mãos, que eu recebi na época do seu lançamento. Esse pastor entrou numa dor e nunca mais conseguiu sair. O meu medo e a minha pena por ele é que suas conclusões teológicas fizeram com que não apenas perdesse a palavra e o eixo, mas o próprio Deus da Escritura no meio da sua dor. E a dor é ameaçadora assim. Se nós não estivermos firmes, a tempestade nos faz ficar desesperados, como se não houvesse Deus no céu, nem na terra. Deixa eu ler a parte quase que introdutória desse pequeno livro, que chama-se Deus Imerso no Sofrimento Humano. Tudo começou quando caminhei pelas ruas de Mumbai, antiga Bombaim, e vi um mendigo, totalmente nu, deitado numa sarjeta. O pobre dormia na lama, mal respirando. Aquela cena me roubou o sono à noite. Perturbou-me por meses, depois que retornei ao Brasil, e ainda permanece na retina do meu espírito o que as minhas lógicas diziam sobre a sorte daquele pária não foram suficientes para acalmar a angústia que nascia em mim. O primeiro pressuposto teológico que ruiu foi o da providência. Parêntese, a teologia da providência. Fecha parêntese. De acordo com esse alicerce calvinista, Deus determinou na eternidade passada todos os eventos e os detalhes do andamento do universo que Ele criou. Com plena sabedoria, Deus não só estabeleceu, como preserva o que existe para que a sua vontade sempre se cumpra. Aqui ele explicando o que é, no entendimento dele, a teologia da providência. Então pensei, se todos os mínimos eventos foram predestinados por Deus, aquele mendigo jaz na imundície, porque esse foi o quinhão divino para ele. A partir dessa lógica, passei a duvidar se o que resta à humanidade é repetir pela fé que Deus sabe o que faz. Algo dentro de mim diz que não, 1000 vezes não. A Teodiceia traz como marco tratado que Gottfried Leibniz escreveu para conciliar 3 afirmações distintas. Só um parênteses, gente. Teodiceia é aquela história, ou aquele relato, aquele documento que vai explicar sobre o drama da ação divina, sua justiça e o sofrimento humano. Então, é a ação de Deus mediante o sofrimento com um pano de fundo da justiça. Isso é uma teodiceia. O livro de Jó seria uma bela teodiceia a título de exemplo, tá? Voltando aqui às palavras do autor. Citando o Gottfried.
Deus é onipotente, Deus é amor, Ele ama com perfeição, e o sofrimento do mundo criado por Deus é pavoroso. 3 afirmações: Deus é onipotente, Ele é amor e o sofrimento é pavoroso. Há um paradoxo irreconciliável nessas 3 afirmações. Elas não podem ser simultaneamente verdadeiras. Se Deus é onipotente, portanto livre para fazer o que desejar, é capaz de encontrar meios para acabar com todo o sofrimento. Se Deus é perfeitamente amoroso, então não pode tolerar tanta crueldade no universo. Ele é poderoso e bom, contudo, milhões perecem. Qual a solução? Eu vou passar algumas páginas para chegar à conclusão do autor nesse trecho. Deus não é um tapeceiro que trabalha às escondidas no lado do avesso do tapete, e nem o sofrimento universal veio como castigo pelo pecado original. Pecado original, no caso de Adão. Não acho que o andamento da história tenha que ser do jeito que é, por alguma razão ainda obscura. Creio que a história descarrilhou, e que a vontade de Deus não se cumpriu como Ele desejava, que a injustiça... Bom, até aqui já deu para entender. Creio que a história descarrilhou, e que a vontade de Deus não se cumpriu como Ele desejava. O autor vai chegar na seguinte conclusão e proposta teológica. Eu estou lendo um trecho, gente, não tem problema, esse aqui é um livro publicado para todo mundo ver, do Ricardo Gondim. Ele compartilha aqui basicamente ideias do Ed Renekiewicz, tá? Nesse ponto desse livro aqui, eles caminham muito juntos. Eles vão chegar numa proposta teológica que pode ser considerada como teologia relacional ou teísmo aberto. A teologia relacional fala sobre um Deus que abre mão do seu conhecimento prévio do futuro para viver o drama da história com o ser humano enquanto o drama está acontecendo. E ele não se põe ou não se postura como soberano nos eventos da história para não interferir no drama da história. Assim ele respeita a sua liberdade e prova o seu amor com liberdade. Esse negócio de Deus saber do futuro e Deus conduzir a história, isso ofende a minha liberdade e, portanto, Deus não pode me amar dessa forma. Isso é uma proposta teológica, hoje muito enfraquecida, mas há quem abrace isso com todo o coração, sobretudo no meio do sofrimento. E aqui eu arrisco dizer, por conhecer um pouco da história desse pastor, que essa teologia fez sentido para o seu ministério no meio de dor que ele estava passando. A dor nos faz abrir os gatilhos do questionamento: por que Deus? Por que que o Senhor permitiu tal coisa? E nessa hora eu já estou considerando que Deus está ativo, que Deus é real, se relaciona comigo, tem alguma coisa a ver comigo, e portanto eu posso perguntar: como que isso pôde acontecer? Quando perdemos alguém, quando de repente um filho se parte. Jó, no relato da sua história, perdeu 10 filhos numa única agenda, num único dia, perdeu 10 filhos. Depois a gente tem um relato dele perder suas posses, dele perder sua saúde, chegar a perder quase a sua sanidade. Em todo esse tempo, a pergunta mais justa possível do coração humano, frágil e limitado, é: por quê? E esta foi a tentativa dos amigos de Jó de responder o porquê. E acharam de responder no motivo retributivo, ou seja, Jó pecou e por isso está recebendo o castigo. Essa foi a saga das 8 partes do livro de Jó, onde nós temos ali diálogos intermitentes, onde os amigos falam, Jó responde, o outro amigo fala, o outro amigo fala e Jó responde. Essas falas estão ali pautando sobre a teodiceia. Como pode o crente sofrer e Deus ser amor e poderoso? Como é que isso é possível? A resposta que esse e alguns pastores chegaram é: Deus não tem nada a ver com o seu sofrimento, Deus só tem a ver com a sua salvação. Isso, num primeiro pensamento, pode parecer ridículo para aqueles que são mais embasados biblicamente e conhecem, por exemplo, o livro de Jó. É uma pergunta importante o suficiente para termos um livro inteiro que nos dá como pano de fundo o sofrimento humano, o livro de Jó. O livro não é sobre sofrimento humano,
Mas o pano de fundo, a cena, o ambiente para que a mensagem do livro aconteça, é o sofrimento humano. Para nós sermos instruídos pela palavra, porque essa é uma pergunta que pulsa no coração e acontecerá nas gerações. Pode estar acontecendo hoje no seu coração. Pode o crente passar por dias maus? Pode o crente se molhar na tempestade? Pode o crente estar num barco que pode perecer, mesmo com Jesus no barco? É possível que venha vendavais sobre nossas vidas? E eu quero deixar o texto de Jó aberto para que a gente não se reduza a exemplos cotidianos nossos. Não que eles não sejam legítimos para a gente fazer essa avaliação, mas só para que a gente tenha uma âncora um pouco mais segura, tá? Para a nossa movimentação textual aqui. Vamos deixar o caso de Jó como perspectiva maior, tá? Aquilo é um baita de um vendaval. Aquilo é terremoto, é fogo puro. Aquilo ali é calamidade. Não é perder o dinheiro, não é ficar desempregado e não ter com que, de repente, cuidar da família, é perder o dinheiro e a família, é enterrar filho. Essa é a profundidade da dor de Jó, pano de fundo para a tratativa do livro que vai falar sobre quem é Deus. É sobre isso o livro de Jó. Quando Deus quebra o silêncio, na última 8ª parte do livro, a conversa de Deus é: Jó, onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Quem é como eu? E Deus se mostra para Jó. Deus usa figuras mitológicas como o Leviatã e o Beemute. Leviatã é o grande dragão do mar, que cospe fogo, que a couraça é tão dura que uma lança se quebra ao tentar penetrar suas escamas. É um dragão. É uma figura conhecida em várias culturas, na mitologia. Deus usa essa figura para dizer o seguinte: sabe o Leviatã? A linguagem de Deus aqui é para dizer que ele é como se fosse um cachorrinho para Deus. Que Deus brinca com ele. Aqueles que os homens se morrem de pavor, Deus o tem como um brinquedo. Deus usa o Beemute, que seria um monstro terrestre, para falar sobre o seu poder sobre o Beemute. Ele está usando essas figuras só para ilustrar que contra aqueles que os homens não têm nenhum controle, ele tem. Então quem é incontrolável no final das contas? Quem é grande mesmo? Quem é de fato terrível? Deus. Ele sim é diante do qual nós devemos temer e tremer, mais do que diante das tsunamis ou das pandemias. Ele sim, porque debaixo dele estão as doenças, debaixo dele estão os monstros marinhos, as tempestades e a morte. Debaixo dele está tudo que nos assombra, nos assusta, nos mete medo, nos coloca paralisados, amedrontados, intimidados. Tudo e todos os monstros e relâmpagos que se levantam contra a humanidade, precisamos reconhecer, não são maiores do que aquele que pode comandá-los. É sobre isso esse relato que está diante de nós. Esses pescadores eram homens experientes, estavam diariamente no mar. Esta não é certamente a primeira tempestade que pegaram, mas é uma tempestade tal que temeram a morte. É diante disso que eles estão aqui, diante do perigo iminente de morrer. Mestre, não te importas que pereçamos? Como é que o Senhor pode dormir nessa situação? Esse é o medo deles. O texto usa duas palavras, né? A primeira palavra aí: levantou-se um grande vendaval e as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que ele estava
inundando. Jesus, porém, estava na popa dormindo. Os discípulos o despertaram e perguntaram: Mestre, não te importa que pereçamos? A primeira ideia aqui é de um medo, que eles vão para Jesus e dizendo: Mestre, o Senhor não vai cuidar da gente? O Senhor não nos ama? Não te importas? Talvez uma pergunta para: o Senhor não nos ama? E eu quero que você aqui então tenha em mente duas coisas diante de Deus que está no barco conosco. A primeira delas é sobre as coisas terríveis que podem vir sobre nós. Os trovões, relâmpagos, os terremotos, ilustrando nossas dificuldades diárias, nossas fragilidades. Nesse caso, o texto de fato são as ondas e os vendavais. A segunda coisa é sobre o amor de Deus, que eu li aqui nesse autor, são coisas que não podem ser conciliadas. Ou Deus é poderoso ou Ele é amor, as duas coisas não funcionam. Eu quero que você enxergue o Deus bíblico como Ele é, não na mente dos teólogos, não na mente dos filósofos, não na mente da nossa dor que nos enebria, nos embriaga, mas na luz das Escrituras que faz com que enxerguemos a vida como ela é. No caos político, nas dores financeiras, nas dores da família, na divisão familiar, nos sangramentos do dia a dia, na insegurança pública. Diante disso, eu quero que você pense e encontre o Deus bíblico para pensar sobre o amor dele. Porque essa pergunta dos discípulos, portanto, pode ser a nossa. No meio da dor, no meio do problema, no meio da chuva: Mestre, por quê? Mestre, não te importa que pereçamos? Em outras palavras, o Senhor não me ama o suficiente para impedir que pereçamos? Porque a premissa dos discípulos é essa: se Deus me ama, as tempestades não virão. Se a tempestade está aqui a ponto de despedaçar o barco, com esforço de colocar água para fora, sem sucesso, a conclusão que eu chego é que Deus não me ama. Porque por mais que eu me esforce, a coisa não vai, a coisa não anda. Deus não me ama. Porque se Deus me ama, Ele faria o que eu preciso. Se Deus me ama, Ele atenderia a minha petição agora. Essa é a premissa do meio da narrativa. Mestre, não te importa que pereçamos? Senhor, não está vendo a minha luta? O Senhor não está vendo a minha batalha? O Senhor não está vendo a minha dor? Perguntas legítimas que Jó poderia ter levantado o tempo inteiro. E Jó levantou. Jó levantou mais de 30 perguntas para Deus. Tem gente que fala que paciência igual a de Jó. Que paciência que nada. O livro de Jó tem 42 capítulos. Ele levantou mais, quase que uma pergunta por capítulo. Pergunta de questão, tá? De questionamento. E pediu a morte várias vezes. O que ele não fez foi blasfemar contra o Senhor. O que ele não fez foi virar as costas para Deus. A postura de Jó foi a mesma dos discípulos. Embora com premissa errada, o coração é crente. Muitas vezes a gente pode não ter a teologia certa. Falta-nos alguma maturidade teológica. Mas ainda assim precisamos crer no nosso Jesus e não correr para outro. Os discípulos estão com a premissa errada. Mas eles vão para Jesus. Eles acordam Jesus. Eles oram, permita-me colocar assim. Jó fez mais de 30 perguntas para Deus. Eu estou aqui lembrando de 47 na minha mente, mas deixa eu dar um descontinho aqui para ficar mais seguro. Ele questionou a Deus, mas não negou a Deus. Isso tem muita diferença. Deus não tem problema com os nossos questionamentos, irmãos. Deus não tem problema com a nossa falta de claridade. Ele tem problema com a nossa falta de fé. E quer que tenhamos fé nele, ainda que não compreendamos perfeitamente, ainda que não entendamos perfeitamente. Mas leve as suas perguntas para ele e não para outro. Nem guarde, leva, expõe. Senhor, não te importa que pereçamos? Foi o que os discípulos fizeram. E quando fizeram isso, Jesus faz duas coisas. Primeiro, ele fala com o mar. E a forma como ele fala com o mar faz toda a diferença. Porque esse texto, vocês se lembram
do que diz Marcos capítulo 1, versículo 1. Pega a sua Bíblia, volta algumas páginas aí. Vamos ler para nós não perdermos de vista o porquê desse relato estar aqui. Marcos 1, versículo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Marcos quer mostrar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Messias, em outras palavras, é o próprio Deus. Todo o seu relato vai mostrar quem é Jesus. Esse é o objetivo dele. E esse trecho aqui, ele está nos mostrando o que aconteceu na sua curadoria, que Jesus fala com o mar como somente Deus poderia falar. Jesus não invoca uma autoridade em nome de alguém, em nome de fulano, na força de Beltrano. Jesus fala as palavras simples. Jesus não fala palavras mágicas. Jesus não tem metodologia de como acalmar as 7 ondas, como repartir uma tsunami ao meio. Jesus fala com o mar como um pai fala ao filho ali em teimosia, a uma criança: acalma-te, aquieta-te. Ele fala como só Deus pudesse falar, porque ele era Deus. E Marcos quer nos mostrar sobre isso. Isso aqui me mostra que Jesus não está falando sobre o poder, não está mostrando que ele tem muito poder. Jesus está demonstrando que ele é o poder. Porque as ondas se acalmam ao som da sua voz, porque ele é quem ele é. Não é nem pelo que ele falou, porque ele tem essa autoridade. Ele pode estar no meio da tempestade e pode comandá-las ao silêncio. Ele pode falar ao mundo, às forças da natureza. Ele pode falar ao último inimigo, a morte: cala-te, e a morte já não existirá. Ele nos prometeu que fará isso, mas chamou ela de o último inimigo. Isso vai acontecer. Ele vai vencer a morte em nós. Ela foi vencida na cruz, mas eu digo vai vencer no sentido de isso vai acontecer conosco. Nós vamos vencer a morte também um dia. Nós quem? Os que creem nele. Foi por isso que ele ressuscitou, para dizer à morte: cadê o teu aguilhão? O inimigo indestrutível, a morte. Jesus tem essa autoridade, ele tem esse poder. A outra coisa que ele faz é falar com os discípulos. E quando ele fala com os discípulos, ele está mostrando que se ele é quem ele diz ser, a vida precisa ser olhada de uma forma completamente diferente. Ele estava chamando aqueles discípulos para olhar a situação ao redor deles de forma completamente diferente. Porque eles olharam de que forma? Tem uma tempestade, estamos a ponto de morrer, por isso estamos com medo. Vamos acordar Jesus porque parece que ele não está se importando conosco. Essa foi a forma deles enxergarem, pode ser a nossa forma de lidar com a vida. Diante dos problemas temos medo, porque sabemos os nossos limites e sabemos que as coisas são mais poderosas do que nós somos. Os inimigos parecem mais fortes do que as nossas forças. O inimigo da escassez financeira, o inimigo do desemprego, o inimigo dos problemas relacionais, o inimigo da maledicência, o inimigo dos problemas do casamento, o inimigo que assola a nossa segurança, como eu disse, a fragilidade da gente pegar o trânsito aí e estar com medo do trânsito, com medo de morrer, com medo de
um carro nos atropelar, ou atropelar de repente nossas crianças, ou alguma coisa acontecer conosco, medo por muitas coisas. Isso são tempestades em nossas vidas. Tem vendaval na vida, sempre teve, continua tendo. E isso não vai fazer com que a gente seja mais forte do que é. Não é saber que sempre teve, que agora sempre teve, então está tudo bem não. A hora que chega a nossa hora, a gente treme de medo, a gente tem limites, a gente tem fragilidade. É importante que a gente assuma isso, se conheça e olhe para o nosso coração, olhe para dentro, porque Jesus está olhando para esses discípulos e fazendo com que eles enxerguem também. Se Jesus é quem Ele diz ser, há outro modo para olharmos para a vida. Se Ele é o Senhor da tempestade, então não importa em que estado o mundo ou a vida se encontra, Jesus pode fornecer direção, cura e controle. Pode. É isso que os discípulos estão entendendo aqui agora. Ele pode todas as coisas no meio da tempestade que pode chegar até nós. E isso nos mostra uma última e segunda coisa, o que ele fala para os discípulos. Os versículos 38 a 41 diz assim: Jesus, porém, estava na popa dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram e lhe perguntaram: Mestre, não te importa que pereçamos? Ele então ordenou ao mar e ao vento: cala-te, aquieta-te, e fez grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou, atenção: por que estáis tão amedrontados? Ainda não tendes fé? E eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Percebam as duas situações do coração dos discípulos: medo e pavor. Tem diferença. O texto usou duas palavras gregas aqui para nos falar sobre um degrau, um escalonamento, dois níveis do coração. O primeiro deles é medo. Eles estavam amedrontados. E Jesus fala: por que vocês ficaram tão amedrontados? Por que tanto medo? Primeira pergunta. A segunda parte é como eles ficaram depois da calmaria. Qual que é a situação do coração deles depois que a tempestade passou? Pavor. Meus irmãos, esses homens temeram a morte, com aquelas ondas e com aquele vendaval e com aquele mar quase quebrando o seu barco, a sua embarcação, mas ficaram apavorados diante do poder daquele que pode contra o mar incontrolável. Eles estavam diante de uma situação completamente incontrolável. O mar não pode ser domado. E tem muitas forças contra a nossa vida que nós não temos poder contra elas. São incontroláveis. São mais fortes que o nosso braço. São mais fortes que a nossa determinação. Nós podemos ser esmagados por muitas coisas nessa vida. O grande brilho desse texto é ver o pavor desses irmãos nossos diante daquele que pode controlar o incontrolável, porque agora sim nós estamos vendo quem não pode ser controlado. Esse é muito mais indomável do que as forças da natureza, porque Ele pode domá-las. Ele pode dar palavras de autoridade sobre tudo que nos apavora, mas Ele é a própria autoridade. Jesus está colocando os olhos dos discípulos no lugar certo. Quem é a tempestade? Se eu estou diante desse que eu achei que conhecia, mas não conheço, porque eles perguntaram atônitos: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse Jesus? A pergunta que eu te faço é: você de fato o conhece? Eu não estou te perguntando se você crê nele, eu estou pressupondo que sim.
Digamos que sim, você o conhece. Isso aqui tem muita diferença, queridos irmãos. Esses homens creem em Jesus a ponto de ter largado tudo para entrar no barco com ele. Agora eles estão olhando para Jesus com a seguinte questão: quem é esse? Quem é esse de tão grande autoridade? Às vezes, temos dúvidas mesmo. Às vezes, temos incompreensões, como esse livro aqui se dedica a falar das incompreensões teológicas. O que não pode acontecer, meus irmãos, é tirarmos os olhos de Jesus. Porque Jesus é maior do que nossas dúvidas. Ele é maior do que os nossos medos. Ele é maior do que o que nos coloca terror. Ele é maior do que o que nos apavora. Mas o que falta na nossa geração é temer a Jesus a ponto de cair o queixo. O que falta talvez na nossa geração é uma compreensão tão grande, um vislumbre tão grande da sua maravilha, da sua pessoa, que os nossos temores são acomodados debaixo desse que é tão maior do que aquilo que nos assusta. Meu filho, hoje eu tenho a graça de ter os dois para pôr para dormir agorinha lá em casa, minha filha também, e os dois estão na mesma pegada de alguma luzinha acesa. Tito até agora não teve nada disso, sempre dormiu no completo escuro. Melissa sempre gostou de um abajurzinho aceso. Tito teve uma noite ali que ele teve um pesadelo e hoje ele gosta de uma luzinha acesa. Ganhamos uma luminária de lua da irmã Patrícia, a gente deixa ela acesa ali, ela é bem fraquinha, assim, a luz é bem baixinha, tem um dos níveis dela, só para dar uma... Aí às vezes não basta, às vezes nossos filhos querem que a gente esteja ali, como foi essa noite do pesadelo do Tito. A gente nunca viu ele com um pesadelo tão forte, olha que ele tem direto. Ele gritava e levantou da cama procurando a mãe. Mamãe, mamãe. E não era um grito assim de, tive um pesadelo, vem cá me fazer um carinho. Não, era procurando mesmo a mãe. E a hora que a Julie chegou no quarto, eu não te achei, mamãe, eu não te achava, mamãe. A gente ficou com dozinha dele. Ele, estava ali, sei lá, teve um pesadelo, alguma coisa, e estava procurando a mãe dele, virado para a parede, porque o quarto estava escuro. E ali a gente foi, ela ficou um pouquinho, depois eu fui lá e fiquei com ele o resto da noite, deitamos ali do lado da cama dele. E esse episódio nos mostra algumas coisas que aconteceu na minha infância também. O fato da gente estar ali não muda nada, mas no coração dele muda. Deitou e dormiu. Eu esqueci um detalhe, é que ele falou que tinha um monstro debaixo da cama. Não sei de onde ele tirou isso, que a gente nunca falou nada disso de monstro para ele e tal, mas criança, né? Tá aprendendo as coisas. Aí a gente pegou, olhei com ele, falei, não tem nada aqui e tudo mais. Aí eu deitei com ele, deitado com ele, ele falava o seguinte, ele falou algumas frases, né? Uma delas foi, papai, você me protege? Mamãe me protege? Sim, meu filho e tal. A gente orou junto e tudo mais. Ficamos ali, a noite passou, beleza. Não mudou nada. Os motivos de ter medo continuam. Eu diria que poderia até ainda ter um monstro debaixo da cama, mas o papai estava ali, a mamãe estava ali. E isso faz muita diferença na cabeça da criança, porque a gente está ali. A situação não muda. O que muda é que nós estamos com alguém que parece ser maior que o bicho, parece ser maior do que o motivo de medo. Jesus está olhando para aqueles discípulos como nós falamos com os nossos filhos. Calma, eu estou aqui. Não é que não temos motivos para temer. Temos. Mas nós temos que olhar para aquele contra quem os nossos medos não podem.
contra quem os nossos bichos papões têm medo. Nós temos que entender isso, para olhar para a nossa vida, que às vezes é difícil. Jesus então pergunta àqueles homens: por que estão tão amedrontados? É óbvio, eles estavam quase morrendo, era por isso. Mas Jesus está levantando a pergunta porque nós precisamos chegar na última parte importante dessa conversa toda aqui, desse relato: amor. Que Deus pode, nós já vimos, que Ele é poderoso, nós já vimos. A questão agora é: e aí, Ele se importa? Ele nos ama? Pode Deus ser tão poderoso e amar ao mesmo tempo? É essa a última conclusão que Jesus quer que esses homens cheguem, e por isso está perguntando: por que vocês estão tão amedrontados? É óbvio, nós estávamos quase morrendo afogados, nós íamos perecer no fundo do mar. Por isso a gente estava com tanto medo, por conta da nossa fragilidade, por conta da nossa integridade. No entanto, Jesus está querendo ensinar para esses homens é que pode sim aqueles que os seguem passar por tempestades. Vocês não têm motivo para temer tanto a tempestade quando ela chega. Ela vai chegar. Vão ter tempestade sim. Bem-aventurados aquele que em meu nome vai ser caluniado, vai ser perseguido. Vai ser, agora um outro texto ligado a esse, enviado como lobo, como ovelha, ao matadouro, no meio de lobos. E por amor a Ele somos entregues à morte o dia todo. Bem-aventurados aqueles contra quem, por causa do nome dEle, é dito todo tipo de coisa ruim. Gente, tempestades virão. Nós não estamos no tempo do descanso. Nós estamos no tempo da marcha. Vai ser difícil, vai ter dificuldade, mas nós precisamos lembrar o que foi dito por Tiago. Meus irmãos, tende motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Deus tem controle, propósito, e está trabalhando na sua igreja. Deus está nos moldando, e Ele vai permitir que passemos por tempestades para nós o encontrarmos no meio da tempestade, para nós aprofundarmos a nossa contemplação, confiança, dependência, profundidade. E agora você me diz aqui, olhando no meu olho, se pudesse, se os seus sofrimentos não te fizeram orar mais profundamente do que os seus dias de alegria. O autor C.S. Lewis diz que o sofrimento é o modo como Deus grita a nós. Suas bênçãos são doces sussurros, mas na dor e no sofrimento é como se Deus pegasse o megafone para falar conosco. Ah, irmãos, não tem como negar isso. Como Deus se mostra, como Deus se mostra na dor. E se não é verdade, podemos perguntar a Jó, e ele já nos respondeu: eu te conhecia só de ouvir. O suficiente para não blasfemar contra Deus em toda aquela dor, mas conclui dizendo: depois de perseverar e de alcançar esperança, agora os meus olhos te veem. Eles ficaram apavorados quando viram a bonança, mais do que o temor, porque viram aquele que é maior do que a tempestade. Nós precisamos ver que Deus é tão grande assim, tão poderoso e tão amoroso, a ponto de cuidar de nós. Esse que não pode ser controlado, maior do que a tempestade. A diferença é que a tempestade não ama ninguém. O mundo não nos ama. E teremos dores nesse mundo por mãos de quem não nos ama. Quem nos ama é Cristo. E Ele é maior que o mundo. É maior que as tempestades. Pode conduzi-las e orquestrá-las para nos moldar, para nos fazer chegar à esperança. Você crê nisso? Você crê que a sua dor não é por acaso?
não está na mão do acaso, de que não é o acaso que te há de proteger, como diz a canção. É um Deus soberano, capaz de atravessar a tempestade conosco e de cessá-la se for do seu intento naquele momento, mas de nos fazer passar por tempestades, sim, por amor ao seu rebanho. No vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A natureza pode nos maltratar, pode nos provar que somos finitos, seu poder de fato é incontrolável, mas cedo ou mais tarde a gente vai lidar com essa verdade. Mas Jesus permite que essas coisas aconteçam, e nós não compreendamos porque elas acontecem. Ele não faz as coisas de acordo com os meus planos regularmente, ou de um modo que faça sentido. Isso é mais recorrente do que eu gostaria, mas o poder dele é ilimitado, e seu amor não pode ser medido. Ele é sábio, bom, e por mais que a natureza nos olhe com indiferença, Jesus nos olha com amor que nem coisas do presente, nem coisas do futuro, nem profundidade, nem qualquer criatura, nem anjo, nem potestade pode nos separar do amor nele e dele. Essa é a âncora que os vendavais não conseguem romper. O amor de Cristo é uma âncora que te segura tão firme que as dores desse mundo não podem dizer quem somos, mas o seu amor pode. Irmão, você consegue entender isso? Eu não consigo ser mais claro do que eu já fui. Só cabe a mim aqui pedir que o Espírito Santo te fale, te comunique, te dê segurança na tempestade, porque Ele te ama. E pode. Ele é poderoso. Se os discípulos tivessem realmente compreendido que Jesus os amava, como Ele ama, e que Ele era tão poderoso quanto amoroso, talvez tivesse uma atitude diferente na tempestade. Mas eles tiveram outras tantas tempestades, como a gente conhece na história, e puderam colocar a sua fé em exercício mais uma vez. A premissa deles estava errada. Jesus está aqui ensinando eles a olhar certo. Jesus pode amar alguém e ainda assim permitir que coisas ruins aconteçam, pois Ele é Deus, pois Ele sabe melhor e mais do que qualquer outra pessoa. Ele sabe mais do que nós. E o único lugar que nós, de fato, podemos dizer que estamos seguros, a despeito dos vendavais, é com Ele. É com Ele. Aquele que tem autoridade sobre os vendavais. Mas por Ele ser Deus, e você não, a vontade dEle necessariamente está de forma infinita, imensurável, inexprimível, além das nossas compreensões, além da nossa sabedoria, muito abaixo dos seus planos. Será que Ele é seguro? E aqui eu quero citar as Crônicas de Nárnia mais uma vez. Eles estavam diante do grande leão. Será que Ele é seguro? Responderam: é claro que não. E quem está falando em segurança? Mas Ele é bom. Ele é o rei. O leão, a feiticeira e o guarda-roupa. As crianças conhecendo ali a figura que prefigurava Jesus. Ele é seguro? Não. Ele tem dentes muito afiados. Ele é grande demais para ser seguro. Afinal de contas, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ele é pavoroso. Ele é assustador. Ele é glória pura. Mas em Cristo se faz de cordeiro para andar conosco, para morrer por nós e nos mostrar que esse poder puro nos ama e nada pode mudar isso. Se você não abraçar isso com tudo que tem na sua fé, aí deixa eu te dizer, não precisa de muita onda não para você se desesperançar, basta pouca.
mas ancorados no amor dele e sabendo do seu poder, nós vamos até para a morte, porque sabemos o que é a vida. Que Deus te abençoe e te cubra de esperança no poder e no amor de Jesus. Amém. Ó Deus bendito, quero agradecer o nome santo de Jesus nessa noite com os meus irmãos, por podermos meditar na Tua palavra com liberdade. Pedir ao Teu Espírito Santo que comunique verdade, consolo e esperança aqui hoje. Ó Deus, no nome santo do Cordeiro, esse que acalma tempestades e que colocará ordem no mundo um dia, seja adorado por nós no meio de todo o vendaval e dor. Que os nossos corações possam Te buscar profundamente no meio da angústia, mas que a nossa fé, ó Deus, seja aprofundada por meio desses desafios, das tribulações e provações. O Senhor sabe quem nesse momento está passando por dores inebriantes, capazes de fazer o coração vacilar, mas eu peço a bênção do Senhor Jesus, que essa pessoa possa olhar para Ti, ó Deus, com mais interesse de Te perceber no meio do vendaval, e perceber que o Senhor é poderoso, é incontrolável, é grandioso, é muito maior do que nossas tempestades, e pode todas as coisas, pode colocar fim à nossa dor com a mera palavra que sai da Tua boca. O Senhor, ó Deus, com a Tua presença pode acalmar o nosso coração. O Teu Espírito Santo pode nos dar paz, mesmo quando tudo ao nosso redor e em nós nos provoca o contrário. O Senhor pode colocar fim à nossa guerra. O Senhor pode trazer santidade, luz e justiça no nosso mundo caído. E nós sabemos que o Senhor está trabalhando nisso. Nós sabemos, ó Deus, que esse mundo caiu e o Senhor tem trazido redenção no Cordeiro Santo de Jesus, que Jesus é. Eu te peço que o nosso coração se ancore nessa verdade e descanse no Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, Santo, 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 Autor e Consumador da vida e da fé em nós. Ó Jesus, seja adorado nesse lugar. Amém. Que Deus possa te abençoar e te guardar.